Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar um pouco mais dos ativos que são interessantes para acumular, comprar por longo prazo, fazer aquele famoso DCA. Para começar, eu não poderia deixar de falar do que é mais importante, que é, claro, o que deu origem a todo o universo de criptomoedas, o nosso famoso Bitcoin. E para deixar já no ar aí, quem ficar até o final vai ter um bônus, uma surpresa que eu vou deixar para vocês. E então, falado isso, bora para a aula, né? Pessoal, vou colocar aqui, primeiro ponto nosso, que seria o gráfico do Bitcoin. Esse aqui é o BLX, é o gráfico mais antigo do Bitcoin. A gente tem lá desde que foi criado o ativo até os dias de hoje. Então, se você quiser pesquisar lá no TradingView, se você colocar BLX, é Brave Liquid Index for Bitcoin. Aqui a gente tem toda a variação no preço ao longo dos anos, certo? E assim, pensando em um ativo que a gente vai comprar e acumular por longo prazo, por que que Bitcoin seria interessante então e por que ele se enquadraria num ativo bom desses, né? Eu trouxe aqui algumas notas por que o Bitcoin seria interessante. Primeiro, pensando em prós e contras, o ativo mais antigo que a gente conhece, que deu origem a tudo isso, é o Bitcoin. Então, consequentemente, ele é o ativo que vai acabar sempre atraindo os investidores, né? Pode ser que lá na frente ele perca a sua função, mas atualmente ele é muito bem quisto, justamente por causa de oferecer para as pessoas uma estrutura de independência financeira, é uma alternativa monetária, né, ao governo. Então, aqui o governo não tem condição de congelar seus fundos, de bloquear seus bens. Então, a gente até conhece uma história lá do Daniel Fraga, na verdade, que foi um cara que teve uma briga com o Estado e as pessoas falam que o Daniel Fraga, o homem que venceu o Estado. Porque quando ele estava vendo que ele estava perdendo judicialmente o processo, ele pegou, vendeu tudo que ele tinha, comprou tudo em Bitcoin e quando foram confiscar os bens dele, bloquear os bens dele, ele tinha uma conta com R$ 5 que ele tinha esquecido lá em algum banco específico. O cara comprou o Bitcoin na época lá, sei lá, US$ 10, US$ 12, enfim. Imagina o quão rico esse cara tá hoje. Então é o ativo mais antigo, não tem um controle governamental eficaz, porque aqui ele é criado mesmo para ser descentralizado. Então cada pessoa que tem seus bitcoins, ela é dona dos seus próprios ativos, ela faz o papel de próprio banco. Então seria um ótimo ponto se posicionar em Bitcoin, principalmente se você tem um governo instável, se você tem um governo que cria inflação, pensando no caso de inflação, todos os governos criam inflação porque é uma forma de crescimento. Eles precisam do dinheiro para financiar novos projetos, né, é, novas políticas públicas, e acaba que eles imprimem dinheiro para pagar esses novos projetos, só que isso faz com que a inflação destrua o seu poder de compra. Então, para mim, faz muito sentido ter Bitcoin por esse motivo também. É uma reserva de valor, não do ponto de vista técnico, para a gente ter algo reserva de valor semelhante ao ouro, a gente precisava de uma reserva de valor que não oscilasse tanto em relação ao preço. A gente sabe que o Bitcoin oscila bastante. Se a gente pegar aqui desde o último topo histórico até o último fundo recente, a gente teve uma desvalorização de mais de 70% do valor do ativo. Então, assim, para ser algo considerado de fato reserva de valor, não poderia ter toda essa volatilidade. Mas tem, e ainda assim é um ótimo ativo que acaba se valorizando ao longo dos anos. Por último, seria uma atração de institucional mais clara do que outros ativos, né? Aqui, por ser descentralizado e ter toda essa estrutura de governança descentralizada, os institucionais acabam preferindo investir em Bitcoin, porque não tem nenhuma equipe desenvolvedora por trás que poderia gerar um golpe, alguma coisa do tipo e acabar roubando os fundos de todo mundo. Pensando agora em contras, a gente poderia lembrar de poucas usabilidade, apesar de que já existem algumas corretoras que têm o seu próprio cartão, que permitem aos seus usuários fazerem compras por meio de Bitcoin. Ainda assim, a usabilidade é muito pequena. O Bitcoin foi criado para ser uma moeda fiduciária, então assim seriam transações de pessoas para pessoas, pra você contratar bens, produtos, serviços, né? E a gente vê de fato isso não acontecendo. Mesmo igual eu estava comentando, algumas corretoras já têm o seu cartão próprio, você tem seus fundos de Bitcoin depositados lá. Quando você faz uma compra, você passa o cartão da corretora, escolhe a forma de pagamento Bitcoin, por exemplo, imediatamente a corretora converte seus Bitcoins para dólar, por exemplo, faz a compra e valida aquela transação. Então, assim, não é algo ainda muito efetivo e nem muito usado, mas já existem sim algumas poucas usabilidades. É uma tecnologia menos eficaz, porque ela demora mais para ser desenvolvida, ela depende de um consenso da rede para que traga uma nova atualização.
E recentemente a gente passou por uma atualização do Bitcoin que permitiu que fossem criados NFTs dentro da blockchain do Bitcoin. E isso gerou muita polêmica na comunidade, porque assim, já é uma rede que tem uma certa capacidade limitada, tendo essas trocas de NFTs e outros tokens dentro da rede do Bitcoin, a gente poderia ter uma sobrecarga da rede, o que poderia gerar taxas de transações mais caras e tornar o ativo um pouco menos atrativo do ponto de vista de investimento. Mas, assim, é algo ainda que vai ser discutido, né? Tem muito evento para acontecer, mas não é algo, assim, tão preocupante ainda. E é um market cap maior. Então, assim, pensando do ponto de vista de valorização, talvez seja mais seguro comprar Bitcoin, pensando que é algo que vai continuar crescendo, vai continuar valorizando. As pessoas vão continuar enxergando ele como uma reserva de valor, uma proteção patrimonial. Mas, por já ter um mercado maior, um pouco mais maduro do que as outras criptomoedas, ele tem um potencial de valorização menor. Então, a gente sabe que pensando para um próximo ciclo de alta, talvez o Bitcoin chegue a 100 mil dólares, 130 mil dólares por unidade, e a gente pensar isso no preço atual, seria algo em torno de 3, 4, 5 vezes o valor do preço atual. Então, o potencial de valorização do ativo do Bitcoin é menor do que outras criptomoedas. Dando continuidade, agora eu queria falar um pouco da rede da Ethereum. A gente tem aqui o gráfico também da Ethereum, um dos mais antigos que existem. É, a gente tem aqui a movimentação de preço, né? Também foi um ativo que foi crescendo ao longo dos anos. Começou com uma promessa, um projeto que tinha uma nova narrativa e tudo mais, e hoje em dia tem entregado bastante tecnologias, bastante fundamentos para a rede, né? Então, pensando aqui agora nos prós e contras do Ethereum, eu diria que é o ativo mais bem articulado do mercado. A gente tem uma equipe de desenvolvimento muito bem definida, né? Uma equipe que realmente trabalha para a melhoria dessa blockchain. Ela está focada nessas melhorias constantemente, então elas identificam seus problemas, eles não vão a público mentir para os seus usuários nem nada disso, eles reconhecem as suas limitações e vão atrás de soluções. Então, para mim, isso é um ponto muito positivo para investir nesse ativo. É uma rede que tem usabilidade, né? Todas as empresas novas que querem desenvolver dentro da Web3 acabam procurando a Ethereum porque ela tem toda uma infraestrutura capaz de absorver esse mercado. Então, a pessoa precisa de tecnologia dentro da rede, ela já tem as soluções disponíveis para que ela crie coisas novas dentro da rede da Ethereum. Então, é, é algo que atrai capital, atrai novos investimentos para que traga novas tecnologias, novos dApps dentro da rede. Por último, pensando em em investir em Ethereum, seria a estrutura de roadmap bem definido. Seria o passo a passo que a equipe tem trilhado para chegar no projeto final da rede da Ethereum. Então, assim, eles deixam bem claro o que eles estão fazendo para atingir o desenvolvimento máximo da Ethereum, apesar de que isso nunca vai acontecer, porque vai sempre precisar de uma nova atualização, sempre precisar de alguma melhoria, mas eles têm sempre alguma carta na manga, alguma coisa já preparada para chegar num desenvolvimento final e deixam bem claro para todos os investidores o que eles estão fazendo com os prazos que eles pré-determinaram e costumam cumprir muito bem esses prazos. Agora pensando em contras, né, para não investir em Ethereum, seria principalmente porque não é um projeto pronto, né, tem muita atualização para acontecer, tem muita coisa para melhorar dentro da infraestrutura em si do Ethereum. Mesmo que eles estão melhorando, ainda não é nada pronto, ainda é um protótipo, né, vamos dizer assim. É um projeto que sofre influência das leis governamentais, sofre pressão do governo, então eles têm que estar totalmente regularizados, totalmente dentro dos conformes da lei para estar funcionando. Isso apesar de ser bom, também é ruim, porque se existe alguma pressão do governo para que algo mude dentro da rede, mesmo que seja totalmente equivocada, né? Vamos supor que algum governo vá lá e proíbe a utilização da Ethereum. Então, assim, isso poderia impactar no seu preço diretamente e gerar um problema para os investidores, né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso também. É, tem propósito de solução para diversos problemas, mas nada pronto ainda, assim. Não é que não tem nada pronto, tem poucas coisas que estão de fato prontas na rede. Então, tem muito chão para andar, tem muita coisa para desenvolver e enquanto não tiver assim próximo de um produto final, é um pouco assumir risco investir nesse ativo. Apesar de todos os benefícios, eu sempre olho para os dois lados. É uma mainnet que tem altas taxas de transação.
Até pensando nisso, uma das últimas atualizações que eles trouxeram para o investidor foi a EIP 4844. Seria uma atualização dentro da rede que seria capaz de envelopar transações usando as Layer 2. Ou seja, uma transação poderia ser dividida, a sua taxa, por várias pessoas que queriam fazer transações ao mesmo tempo, e isso tornaria as taxas mais baratas para os usuários. Então, seria um ótimo ponto, pensando do ponto de vista de usabilidade, né, de acessibilidade, na verdade, para o investidor que tem menos capital, porque a gente já viu em outros bull markets o Ethereum cobrar taxas de $50, $80 em uma simples transação porque a rede estava totalmente sobrecarregada. Então isso é um problema sério para Ethereum. Eles já estão buscando soluções para combater, mas ainda não é nada assim de fato resolvido. Por último, né, eu queria trazer aqui um terceiro token, que seria o token da Matic. Ele é uma Layer 2, uma solução de segunda camada da rede da Ethereum, que criou o seu próprio token, né, para ser utilizado como uma moeda de troca, né, moeda que gera as taxas dessa rede, para que a gente pudesse usar aplicações em uma segunda camada utilizando a rede da Ethereum. Então ela é compatível com a blockchain da Ethereum. E recentemente eles trouxeram atualizações, né, apesar de ser uma equipe de Layer 2 mais antiga, eles estavam um pouco estagnados na parte de projeto, de tokenomics, e eles acabaram atualizando o seu projeto para ficar mais atrativo do ponto de vista do investidor. Tem até aqui no site, vou deixar esse link para vocês aí depois, quem quiser dar uma lida. Tem todo o passo a passo aqui de tudo que eles estão desenvolvendo, tem coisas que eles vão lançar ainda aqui nas próximas semanas, de todas as atualizações da rede. A gente vai ter, de principal ponto aqui, seria a troca do token MATIC para o token POL, né? Uma mudança assim pareada um para um, que seria mais em uma forma de estratégia de marketing, acredito eu, para simular a entrega de um produto novo, para realmente mostrar que está desenvolvendo coisas, né? E como o mercado de cripto é um mercado de narrativas, acaba que a equipe sabe disso e sabe que tem que trazer uma narrativa de modernidade, de atualização constante dentro da rede, e para isso eles acabam fazendo essas atualizações frequentemente, certo? Então aqui, se você clicar em cada um desses ícones, vai te dar um novo white paper explicando as atualizações. E outro ponto importante que eles estão trazendo também seria a estrutura de token inflacionário, diferente do Bitcoin. Agora, o token Polygon vai ter uma inflação pré-definida de 2% ao ano. 1% para pagar a equipe, 1% para recompensar quem deixar o seu dinheiro em liquid staking. Então, assim, isso, de certa forma, gera atratividade para quem quer investir no token e traz um rendimento para quem está com os tokens travados na rede, gerando segurança para a rede, e enfim. É um assunto um pouco mais aprofundado, um pouco mais avançado, mas interessante do ponto de vista de atração de capital ter essas atualizações, certo? Trocou todo o tokenomics, agora vai ser um tokenomics mais bem visto para os investidores. Então vamos lá, para quem ficou até o final agora, vou trazer aqui um pouco de estratégia, né, do que seria uma boa alocação de carteira. E o principal ponto aqui é quando a gente fala em altcoins, ela tem um alto potencial de valorização, só que também tem um alto risco inerente. Risco de quebrar, risco de insolvência, risco de um golpe acontecer, risco de hacking. Então, Matic e todas as outras altcoins que existem estão em um ambiente de risco alto, certo? Tá, mesmo assim, eu acho que vale a pena investir, vale a pena estar exposto, mesmo que seja uma pequena parte do seu capital em algumas altcoins. E eu quero deixar para quem ficou até o final essa minha carteira que eu estou compondo para o próximo ciclo de alta. Como que eu estou comprando essa carteira basicamente? Estou comprando Ethereum, Bitcoin toda semana e comprando alguns ativos de risco ao longo do tempo, principalmente Polygon e outras altcoins, mas por enquanto só Polygon. Pensando nessa carteira aqui, o que eu teria de Bitcoin e o que eu teria de Ethereum? Eu estou comprando 40% de Ethereum, 40% de Bitcoin e 20% de altcoins toda semana, com uma pequena parte do meu capital separada só para isso, certo? E aí, quando o mercado der sinais de que estamos em uma reversão majoritária de tendência, que estamos próximos de um bull market, aí sim eu trocaria uma parte grande do meu capital reservado para investimento por alguns tokens, especulando uma grande valorização nos próximos anos. Espero que isso aconteça de 9 meses a um ano daqui para frente. Então, nós vamos ter a oportunidade de acumular bons ativos ao longo de 9 meses a um ano
esperando um próximo bull market. Pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem gostou já deixa aquele like para dar uma fortalecida. As próximas aulas eu ainda vou definir um roteiro certinho para passar para vocês e tudo mais, mas eu quero focar mais agora em análise técnica, né, análise gráfica, mostrar algumas ferramentas que a gente pode usar que seja interessante para vocês colocarem nas análises de vocês, pensando aí em bons momentos de compra, né, em momentos de reversão de mercado, estudar alguns tokens interessantes, algumas assimetrias interessantes para o próximo ciclo de alta. E é basicamente isso, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Até a próxima.